Olá, venho novamente hoje para falar sobre o racismo. Procurarei centralizar mais a minha abordagem no seu aspecto histórico, religioso e político-social. Desde os primórdios da humanidade, através das filosofias apregoadas na época até os nossos dias coevos, houve sempre a preponderância do ser humano querer controlar o outro, querer dominar o outro, querer marginalizar o outro, querer oprimir o outro e, em última instância, querer escravizar o outro. Ora, é exatamente isto que aconteceu ao longo da história da humanidade e continuando esta situação até os nossos dias. Do ponto de vista religioso, vou apenas falar do judaísmo e do cristianismo, as religiões que eu conheço mais, que também faz parte da minha herança religiosa. Desde logo dizer que a religião judaica e também cristã são manifestamente contra todas as ideologias do racismo, da escravatura, da minorização, ou melhor, a inferiorização do outro, e, em última instância, tudo aquilo que se opõe aos valores sagrados do próprio Evangelho. Isto porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tal como expressamente diz Gênesis capítulo 1, de versículo 27, passando a ter plena dignidade, plena liberdade e plena autodeterminação para escolher o seu destino. Tanto que por esta razão o homem usou equivocadamente a liberdade que Deus lhe deu, trazendo no mundo o pecado com todas as consequências que nós bem o conhecemos. Em suma, a religião judaica e cristã são manifestamente contra todas as ideologias que visam inferiorizar o homem, que visam discriminar negativamente o homem, que visam oprimir o homem, que visam marginalizar o homem. Porquê? Porque Deus criou o homem para ele viver na liberdade e ter dignidade e usufruir desta mesma dignidade. Aliás, não obstante o homem ter usado mal a sua liberdade pecando, Deus providenciou o meio para salvá-lo, para poder libertá-lo da escravidão do pecado. Por isso, Jesus Cristo veio e morreu, salvando assim a humanidade, salvando o homem da sua condição de escravo de pecado. E essa providência divina não fez escolha aqui, não discriminou ninguém. A salvação é para todos, porque todos são iguais aos olhos de Deus, todos são merecedores da sua graça, todos são chamados à salvação, todos são os seus filhos. Tanto que, por tudo isto, que o próprio apóstolo Paulo, em livro de Gálatas, capítulo 3, creio, versículo 27, se não estou em erro, disse que não há judeu, nem grego, não há servo, nem escravo, nem homem, nem livre, mas sim tudo e todos estão sob domínio do Deus Todo-Poderoso. Agora, naturalmente que houve pessoas, alguns teólogos, alguns cristãos, que usaram as escrituras sagradas para legitimar a escravatura, para legitimar a discriminação racial, etc, etc. Devo dizer aqui publicamente que essas pessoas foram infelizes nas suas interpretações teológicas, porque nada disso tem a ver com a revelação bíblica, tem a ver com a mensagem do amor que, enfim, está explanada na palavra de Deus. Mas, agora falando do ponto de vista político-social, ao longo da história do ser humano, houve melhorias significativas naquilo que é a afirmação e emancipação do ser humano, nomeadamente mais com ênfase mais acentuada com a Revolução Francesa no século XVIII, que se depois se consolidou com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, através das Nações Unidas. Enfim, a condição do homem melhorou. Nós sabemos que já não há propriamente escravatura no seu sentido clássico, mas mesmo assim, apesar deste progresso legislativo, apesar deste, enfim, passo gigantesco do ponto de vista da lei, mas nós sabemos que a realidade prática continuamos ainda bastante aquém daquilo que deveria ser o direito. Aliás, muitas das vezes, como dizia um ilustre professor meu da Faculdade de Direito de Lisboa, que há tendência às vezes de confundir o direito com a lei. São realidades completamente distintas. Naturalmente que as leis têm que acompanhar o direito, mas nós sabemos que muitas das vezes há incompatibilidades, ou muitas das vezes a lei até pode
traduzir aquilo que é a vontade do direito, mas a realidade prática sempre fica bastante aquém. É isto também que nós assistimos em relação a essas questões do racismo. E mais, importa ainda salientar que eu não sou daquelas pessoas que entendem que o racismo é exclusivamente dos brancos para com os negros. Não, eu não tenho esta visão minimalista. A meu ver, o racismo evidencia-se do branco para com o negro, da mesma forma também do negro para com o branco. E, paradoxalmente, do branco para com o branco e também do negro para com o negro. Aliás, a história da humanidade é testemunha disso. Basta pensar no genocídio armênio, que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, e também do antissemitismo que veio traduzindo no Holocausto dos Judeus na Segunda Guerra Mundial, dizimando vidas de milhões de pessoas. E também o genocídio que aconteceu no Ruanda, que acabaram por morrer aproximadamente de 800 mil a 1,5 milhão das pessoas. Isto para verem que este genocídio armênio e também do próprio judeus é de brancos para com os brancos, porque estes mesmos povos não são propriamente negros. Da mesma forma também, aquilo que aconteceu no Ruanda foi uma realidade, que é dos próprios negros a matarem-se uns aos outros, tal como nós continuamos ainda a ver a forma como o próprio negro continua a oprimir o negro e também evidenciando mais de uma forma menos flagrante também do homem branco para com o homem branco. Alguns diriam, não, mas isso tem a ver, essas situações têm a ver com questões políticas. Bem, é verdade. Também o próprio racismo está alicerçado numa ideologia política. Uma ideologia política que se fundamenta num nacionalismo exacerbado e na ideia da supremacia de uma raça em detrimento da outra raça. E tudo isso, para vincar isto, impõe-se toda a política de propaganda e, em última instância, usando a violência, a força e a guerra para poder fazer valer esta maldita pretensão. Feito este diagnóstico geral, estamos agora em condições de apresentar soluções como combater o racismo. A meu ver, não tenho propriamente aquela visão utópica de que o racismo se combate com mais educação, mais multiculturalidade, mais, intercâmbios, etc. Não, eu não comungo desta ideia, até porque as pessoas que são racistas, ou os países que continuam ainda a ser demasiadamente racistas, são países, nomeadamente aqui na Europa e nos Estados Unidos, são países que têm cultura acima da média. São cultura, quando falo cultura, falo de educação, e que também convivem, que estão habituados a conviver com muitos povos ao longo da história. De modo que, se for por esta via, teríamos avançado bastante no que toca às discriminações raciais. Mas o que nós assistimos é que, apesar desta convivência da globalização, da multiculturalidade, da mais educação, no avanço científico e também de viajar e contactar com outras realidades, eles continuam ainda a evidenciar resquícios do racismo, etc. De modo que esta conversa eu não acredito propriamente nela. Agora, perguntar-me-ão, como é que se pode combater o racismo? A meu ver, eu entendo que o racismo sempre vai persistir enquanto existirem as sociedades, os países e as pessoas. O racismo sempre vai continuar. Porquê? Porque faz parte da herança do pecado original do ser humano. A partir do momento que o homem caiu, ele passou a ter a faculdade de fazer o bem e fazer o mal. Ora, se nós dissemos que vai banir definitivamente o racismo, é como se dissemos também que vai acabar todas as injustiças sociais, todos os abusos, todas as violações, todas as discriminações, etc. Ora, isto é uma utopia. Há até quem defende esse tipo de maneira de pensar, nomeadamente Tomás Moro na sua obra. Mas isso todas as pessoas sabem, pelo menos as pessoas que estão no seu perfeito juízo, que aquilo é meramente uma miragem, é uma realidade que nunca, é uma idealização de algo que jamais poderá traduzir em prática. Porque o homem, tem essa preponderância não só de fazer o bem, como também fazer o mal. Isso é a natureza do ser humano, de querer sempre fazer o mal, de marginalizar o outro, de achar superior ao outro e discriminar o outro.
e de praticar injustiças e, em última instância, casos extremos, até tirar vida a seu próprio próximo. A razão pela qual não acredito que nós vamos propriamente eliminar definitivamente o racismo na convivência humana. Mas podemos mitigá-lo, é verdade. Por esta razão, eu avanço aqui a forma como nós podemos fazer para mitigar o racismo nas sociedades. Passa desde logo, a meu ver, através mais de moderação, valores do humanismo, acima de tudo, e também da tolerância. A meu ver, isto são três grandes valores para antídotos para combater o racismo. Tolerância, moderação e valores do humanismo. Encarnando estes valores, tanto aqueles que estão a ser racializados como aqueles que estão a ser racistas, julgo cá um caminho, meio caminho andado, para minimizar muitas das injustiças, inclusive também o próprio cancro do racismo. Mas para isso, como dizia alguém, e bem, fica ainda um longo caminho para a liberdade. Aliás, a expressão é da autobiografia de Nelson Mandela. Falta ainda neste caminho um longo caminho para a liberdade. E este longo caminho para a liberdade, que nós sabemos que vai sempre ser, enfim, uma miragem, que nas palavras de Martin Luther King, um sonho por concretizar. E este sonho por concretizar, na minha leitura, só se consolidará, em última instância, ou seja, que deixará de haver o racismo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda e com a regeneração daqueles que são salvos, daqueles que vão herdar a vida eterna. Estes sim têm a capacidade, têm a faculdade, têm, enfim, aptidão e predisposição para viver com base na justiça social, com base na igualdade, com base no respeito, com base na fraternidade entre os próprios seres humanos. Até lá, enfim, e termino, fica este longo caminho para a liberdade, que também, nas palavras de Martinho Lutero, é um sonho por concretizar. Muito obrigado pela atenção dispensada e até a próxima ocasião, se Deus quiser.